vem sendo dito, nós, ao longo deste trimestre, estudaremos essa temática que está aqui na minha retaguarda, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo o espírito da Babilônia, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Semana passada, analisamos a temática a igreja diante do espírito da Babilônia e hoje analisaremos a temática a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Eu não sei se os irmãos observaram a capa desta revista, que é um farol, né? Este farol, ele tem uma importância muito grande, principalmente em tempos antigos. O mais famoso deles é o famoso farol de Alexandria. Este farol, ele representava segurança às navegações. Então, esta imagem não está aqui por acaso, tá? Há uma representação aqui, é como se a igreja fosse uma grande embarcação e este farol representasse a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que dá segurança à igreja, diante de todos os desafios, diante de tudo quanto possa ser perigoso à igreja. E a palavra de Deus está aí para dar segurança a esta grande navegação chamada Igreja do Senhor Jesus. Então, neste domingo, estamos diante da temática ou do tema a deturpação da doutrina bíblica do pecado. A deturpação da doutrina bíblica do pecado. É do nosso conhecimento que a doutrina bíblica do pecado faz parte de um corpo doutrinário conhecido também de verdades fundamentais da fé, ou verdades elementares da fé. Então, esta doutrina, chamada doutrina bíblica do pecado, ela é essencialmente importante ser analisada à luz das Sagradas Escrituras, para que a igreja venha a ter um norte, para que a igreja venha a ter um posicionamento no que diz respeito a esta doutrina tão importante, tão essencial para a nossa construção teológica, doutrinária, no que diz respeito a estes dias que estamos vivendo. Antes de adentrarmos no corpo da lição, propriamente dizendo, eu quero aqui dizer-lhes que, incontestavelmente, nós estamos vivendo aquilo que Paulo chamou na segunda epístola pastoral, na segunda carta pastoral dele a Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, Paulo chama de tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. E estes tempos trabalhosos iriam trazer algumas características, e estas características, elas seriam perceptíveis quando estes tempos trabalhosos chegassem. E eu digo aqui de maneira muito clara aos amados irmãos, porque ao longo deste trimestre, o que eu percebi, há um desafio muito grande por parte daqueles que estarão lecionando essas lições bíblicas, devido à complexidade de algumas lições e à utilização de muitos termos técnicos. Então, em muitos momentos, o professor, o lecionador da lição, ele vai ter que ser uma espécie de tradutor daquilo que o comentarista está escrevendo. Porque há uma complexidade muito grande em algumas lições aqui, devido à utilização de muitos termos técnicos.
Então, estes tempos trabalhosos, eles chegaram. Nós estamos vivendo nestes dias, chamado de últimos dias nas páginas do Novo Testamento, e especificamente na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, chamado de tempos trabalhosos. E de maneira escancarada, nestes dias odiernos, as trevas têm sido chamadas de luz, e a luz tem sido chamado de trevas. Há uma inversão de valores em todos os segmentos da sociedade. Há uma inversão de valores em todos os segmentos da sociedade. E há uma tentativa, que eu chamo de uma tentativa nefasta, prejudicial, de desfazer da verdade da palavra de Deus, pois é dela, a saber, da palavra de Deus, que emanam os princípios norteadores para uma família, uma igreja e uma sociedade saudável. Uma vez, a palavra de Deus, ela sendo posta de lado ou colocada de lado, os princípios norteadores para uma família, para uma igreja local e para uma sociedade, eles não estarão em evidência. Esta é a tentativa, este é o empreendimento do espírito da Babilônia, que foi muito bem explicado aqui na primeira lição pelo queridíssimo pastor Charles, que faz alusão à atuação daquilo que Paulo chama de o espírito do iníquo, aquilo que o apóstolo João chama de o espírito do anticristo, aquilo que Paulo chama de o espírito que opera nos filhos da desobediência, aquilo que Paulo chama de principado da potestade do ar, isto é, a atuação do próprio Satanás. Um dos primeiros livros que eu tive a oportunidade de ler, um livro extra-bíblico, no começo do meu ministério, ele trazia a seguinte temática, e muito interessante a proposta deste livro: Satanás está vivo e ativo no planeta Terra. E a proposta deste livro é exatamente mostrar a atuação deste inimigo espiritual. A proposta deste livro é exatamente mostrar a operação deste inimigo espiritual. E ele continua atuando, ele continua agindo, porque estamos falando de um ser que não se cansa, de um ser que não dorme, de um ser muito inteligente e de um ser que combateu pessoas nas mais diferentes épocas da história humana e pessoas bem mais espirituais do que eu e você. Bem mais espirituais do que eu e você. Então, há um grande desafio para a igreja do nosso tempo, a igreja contemporânea, mas esta igreja contemporânea, ela precisa continuar guardando a palavra do Senhor, a palavra do Senhor que é atemporal, que não tem prazo de validade, que não prescreve. Então, há inúmeros desafios diante desta igreja. E o que nós temos é exatamente aí, este farol que representava segurança para a navegação. Segurança para a navegação. Se esta navegação, chamada igreja, deixar de olhar e observar este farol, com certeza ela vai naufragar. Naufragar. Pois é este farol chamado Palavra, Sagradas Escrituras, que nos dá o norte, que nos dá a direção. Então nós temos inúmeros desafios,
em nossos dias, e dentre estes desafios está a necessidade de ensinarmos a doutrina bíblica do pecado, e como este, a saber, o pecado, ele pode ser devastador na vida humana, e apenas uma nova vida em Cristo é capaz de parar a operação do pecado em nós. Esta lição, ela possui 3 principais objetivos. Estes objetivos são os objetivos norteadores desta lição bíblica, e são os seguintes: primeiro, expor o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo, pontuar teologias modernas que derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. E terceiro, mostrar as consequências da normalização do pecado. Ainda em caráter introdutório, em concordância com a temática do trimestre, vale aqui ressaltar aos amados irmãos uma clara distinção entre o reino e o império, o reino de Deus e o império do mal. Isto aqui demandaria muito tempo para mim explicar aos irmãos de maneira pormenorizada, de maneira detalhada. Mas existe uma clara distinção entre reino e império, entre o reino de Deus e o império do mal, que é a ideia central deste trimestre, mostrar a atuação deste império do mal em vários aspectos, a atuação deste império do mal em várias frentes sistêmicas. Então, quais seriam estas distinções? O reino é regido por Cristo, o império do mal é regido pelo diabo. O reino é firmado na verdade, o império do mal está firmado na mentira. O reino traz princípios essenciais, o império do mal deturpa, adultera, altera, tenta mudar os princípios. O reino de Deus é espiritual. O império, apesar também de ser espiritual, ele é sistêmico. Filosofia de vida, modo de viver, operação sistêmica. Então, esta é a distinção clara entre reino e império. De um lado nós temos o grande rei, a saber, Cristo Jesus, que ele mesmo declarou que quando ele iniciou o seu ministério público, ele declarou isso abertamente, que o reino de Deus, ele não vem com aparência exterior. Se esperava um reino literal, um reino físico, dentro dos moldes daquilo que Davi realizou durante a sua monarquia. Mas o reino de Deus está em espírito, e este reino, ele é comandado, ele é regido pelo Senhor Jesus. E no outro lado nós temos o império. A igreja não está dentro de um império, a igreja está dentro de um reino. O reino é maior do que a igreja faz parte do reino. E o império, este império do mal, é regido pelo nosso arqui-inimigo, a saber, diabo, dragão, antiga serpente, Satanás e tantos outros nomes pelos quais este ser espiritual da maldade é cognominado. Então, existe uma tentativa, já entrando aqui na introdução, eu não vou estar lendo, de repente eu faço um recorte de leitura de um ponto ou outro, mas nós vamos aqui seguir a ordem, a proposta homilética da lição. Existe uma tentativa maligna
de tornar o pecado menos ofensivo e agressivo. Isto está muito claro diante dos nossos olhos. Está muito claro. Existe uma tentativa maligna de tornar o pecado menos ofensivo e agressivo, para que este seja mais aceitável e as roupagens usadas em nossos dias, elas sejam bem mais aceitas. Quando eu falo roupagens usadas em nossos dias, são roupagens utilizadas para falar do pecado. E estas roupagens utilizadas para falar do pecado, elas estão com outros caracteres. Elas estão com outras características. Para quê? Para fazer com que o pecado seja menos ofensivo, menos agressivo. Então, o pecado apresentado hoje, em nossos dias, nos dias odiernos, ele traz dentro de conceitos, alguns conceitos teológicos e alguns conceitos filosóficos, caracteres diferentes. Ele não está de maneira tão escancarada, ele não está de maneira tão ofensiva, tão agressiva. E o ensino da doutrina bíblica do pecado é essencial este ser transmitido, é essencial este ser ensinado, porque há uma agressividade do pecado. E falar da doutrina bíblica do pecado precisa ser ofensivo, sim. Ofensivo àquele que está na condição impenitente de pecador, não arrependido. Falar da doutrina do pecado precisa confrontar as minhas práticas que são contrárias aos princípios da palavra de Deus. Então, nos dias que estamos vivendo, dentro de conceitos modernos, teologicamente falando, e filosóficos, a doutrina bíblica do pecado está sendo revestida por roupagens que descaracterizam a verdadeira essência dessa doutrina bíblica. Então nós estamos diante deste desafio, amados, e nós estaremos analisando ao longo dessa lição a respeito da doutrina bíblica do pecado e como este está sendo descaracterizado pelas teologias modernas e como isso tem sido prejudicial às igrejas locais que têm aderido a essas novas teologias, chamada aqui no comentário do pastor Douglas Batista de teologias modernas. Então, a nossa introdução, ela está falando aquilo que os demais, principalmente o primeiro tópico e o terceiro tópico, tratarão, que é sobre o pecado. E vale aqui ressaltar aos amados irmãos que precisamos fazer uma distinção dentro de uma análise teológica quando você se depara com o termo pecado, o pecado, no Novo Testamento. E o termo pecados. Principalmente quando Paulo, ele aborda, porque Paulo, ele é a figura, a pessoa que mais aborda a doutrina bíblica do pecado. Nenhum outro escritor nas Sagradas Escrituras aborda
enfatiza tanto a doutrina bíblica do pecado quanto o apóstolo Paulo, principalmente na sua epístola, que é chamada de Enciclopédia do Cristianismo, que é a epístola de Paulo às igrejas que estavam em Roma. Vou usar esta expressão, porque era não apenas uma igreja local, mas várias comunidades de fé que estavam estabelecidas na capital do império. Então, Paulo é o que mais vai abordar, enfatizar, ensinar a doutrina bíblica do pecado. E vale aqui ressaltar que a ênfase de Paulo na epístola dele aos Romanos, ele fala algo que ninguém mais vai falar no Novo Testamento. Nem Jesus vai abordar a questão do pecado de Adão. E você já se perguntou por que Jesus não falou do pecado de Adão? Eu vou deixar essa curiosidade no ar, tá? Você pesquisa lá. Jesus não fala do pecado de Adão. Quem vai fazer referência ao pecado de Adão, chamado teologicamente de pecado original ou queda, é o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo, ele abre o leque, ele amplia a construção bíblica, teológica, para a questão da doutrina do pecado. Então, ele é o escritor neotestamentário que mais vai abordar e falar da doutrina do pecado, ou do pecado ou pecados. Pecado, fazendo referência à queda dos nossos primeiros genitores, dos nossos primeiros pais, a saber, Adão e Eva, e pecados como consequências daquele único ato que Adão cometeu. É o pastor Joel Machado que sempre gostava de usar essas expressões. Adão cometeu um único ato. Hoje, o ser humano afastado de Deus, longe da regência da palavra do Senhor, ele tem a capacidade de cometer muitos atos. Adão, um único ato. Depois da queda de Adão, o ser humano cometeu e comete muitos atos. Adão só foi desobediente. Hoje o ser humano é desobediente, mentiroso, prostituto, homicida. Então são muitos atos que se originou de um único ato de Adão. Mas isso vai ser tratado mais adiante. Então o pecado é uma realidade, tá? Desde quando os nossos pais originais, se remetendo a Adão e Eva, pecaram, o ser humano ele está sujeito a este estado, a esta condição. E apenas uma nova vida em Cristo é capaz de quebrar essa hegemonia pecaminosa que reina desde Adão. Então, apenas a aceitação do sacrifício de Cristo, do senhorio de Cristo, daquilo que Cristo propôs à raça humana na cruz do Calvário, é capaz de quebrar essa hegemonia que reina desde Adão. Então vamos lá, o nosso primeiro tópico principal é o ensino bíblico da natureza pecaminosa. O nosso segundo tópico principal será as teologias modernas. E o nosso terceiro tópico principal, a normalização do pecado. Primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Segundo tópico, as teologias modernas. E o terceiro tópico, a normalização do pecado. Isso aqui é de doer na alma. Normalização do pecado. Meu Deus. O ensino bíblico da natureza pecaminosa. Quando falamos de natureza, quando falamos de natureza pecaminosa, estamos falando de uma inclinação natural ao pecado. Em definição simples, é isso daí. Natureza pecaminosa está falando de uma inclinação natural, uma inclinação inerente, tá, ao pecado. Desde quando Adão pecou,
esta inclinação passou a ser uma inclinação natural. O coração do ser humano é inclinado ao pecado. Nosso primeiro subtópico, definição de pecado. Existem algumas definições, e estas definições eu fiz questão aqui de escrevê-las no subsídio que a gente prepara para lecionar as lições bíblicas. Então, existem algumas definições para pecado. A nossa declaração de fé, que foi apresentada no dia 26 de abril de 2017, por ocasião da 43ª AGO, em São Paulo, no Ministério do Belém, a nossa declaração de fé, que fundamenta de maneira teológica e bíblica tudo aquilo que a nossa denominação crê e professa, ela na página 97, no capítulo 9, ela traz a seguinte declaração: cremos, isso aqui está falando da nossa denominação, Assembleia de Deus, cremos, professamos e ensinamos que o pecado é a transgressão da lei de Deus, ou seja, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. Isso está na declaração de fé da nossa denominação, tá? Que por sua vez essa declaração de fé está fundamentada nas Sagradas Escrituras. O teólogo Augusto Stronder, que é um conceituado teólogo, muito conhecido principalmente através da sua teologia sistemática, ele define pecado como a falta de conformidade com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. Então, Augusto Stronder, ele define pecado como a falta de conformidade com a lei de Deus, com a lei moral de Deus, quer em ato, disposição ou estado. O conceituado teólogo chamado Henry Clarence Jensen, em seu livro Palestras em Teologia Sistemática, ele faz citação a declaração de fé dos reformados, que é chamado Confissão de Westminster, ou Westminster. Esta confissão de fé dos reformados, que é chamado de Westminster, ela traz a seguinte definição para pecado: qualquer falta de conformidade com ou transgressão de qualquer lei de Deus, dada como regra à criatura racional. Então, esta é a definição de pecado que encontramos na declaração de fé ou na confissão de fé de Westminster, que é a confissão de fé das igrejas históricas, principalmente os presbiterianos. Então temos algumas definições, está aí na lição, você que está com a sua revista aberta, você que leu a revista, leu a lição, é importantíssima a leitura da lição, amados. Importantíssimo, tá? É importantíssimo a leitura da lição. Há algumas definições colocadas aí pelo o comentarista, definições básicas. Ele não coloca muitas variantes, mas há pelo menos duas definições, uma no hebraico e outra no grego. E a definição que ele coloca no hebraico, a expressão é ratá, que significa basicamente errar o alvo. Essa definição ela é básica, errar o alvo. Mas pelo menos 3 ideias emanam desta definição.
Pelo menos 3 ideias etimológicas emanam desta definição da expressão ratá, que é a palavra para pecado. 3 ideias. A primeira ideia é de um arqueiro que erra o alvo ao atirar a flecha. O arqueiro, ele não consegue acertar o alvo. Assim é o pecador. Ele erra o alvo. A segunda ideia que emana da expressão ratar, errar o alvo, é de um viajante que desvia do caminho. Um viajante que desvia do caminho. Então, ele vai por um caminho que não é o caminho certo. Errar o alvo. E a terceira ideia é de alguém que foi pesado na balança e achado em falta. É alguém que foi posto na balança de Deus, mas esta pessoa, ela não está na medida ou no peso que Deus quer. Então, estas são as 3 ideias que emanam dessa expressão ratá, errar o alvo. Um outro termo utilizado pelo comentarista é o termo grego hamartia. Hamartia, que é o termo grego para pecado. E este termo tem conotação moral. Conotação moral. Pedro, ele vai fazer referência a isso na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 13 e 14. Alguém leia para nós, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Microfone, por favor. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 13 e 14. Quem achou? Evangelista Ricardo, lendo. Muito obrigado, evangelista. Então, observe que o apóstolo Pedro, ele está falando do pecado e apresentando esta condição de alguém que está neste estado em seu aspecto moral. Em seu aspecto moral. Pessoas que se entregaram, pessoas que vivem dominadas pelo pecado, regidas pelo pecado. As Sagradas Escrituras, na primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4, João traz ali a definição de pecado como transgressão da lei. É o que subentende ao ler primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. E o que é a lei? A lei é a vontade de Deus expressa, seja oralmente ou de maneira escrita. Tá? Então, a lei de Deus é a vontade dele expressa, seja de maneira oral, verbal, ou seja de maneira escriturística. O comentarista, o pastor Douglas Batista, ele coloca aqui o seguinte: pecado, conforme o comentarista, é a condição do homem não regenerado. E este pecado só pode ser expelido por meio do novo nascimento, conforme Jesus declarou
ao religioso Nicodemos, no escrito do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 3 ao 7. Essa reconciliação do homem com Deus só é possível em Cristo Jesus, conforme Paulo escreveu em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Então, apenas Cristo Jesus pode reconciliar o homem com Deus. E o pecado, o poder do pecado sobre a vida humana, sobre o ser humano, ele só pode ser expelido. Porque o que seria isso? Isso seria através do novo nascimento. É quando a graça de Deus, ela nos condiciona a dizer não para o pecado. Tá? Ela nos condiciona a dizer não para o pecado. Sem a graça de Deus, o ser humano, ele não tem esta condição. Não tem. Com a graça de Cristo, esta graça, ela vai me condicionar em Cristo, através do novo nascimento, através da regeneração, que é o novo nascimento, que é um ato, o novo nascimento, vai me condicionar a dizer não para o pecado. O pecado que tão de perto nos rodeia, ele está nos rodeando, mas aquele que nasceu de novo devido à graça de Cristo, ele tem condições espirituais e morais a dizer não para o pecado e sim para a palavra de Deus. Amém, amados? Estou me fazendo entendido? Há alguma pergunta a fazer? Então vamos lá, segundo subtópico, a universalidade do pecado, é o nosso segundo subtópico. É um tema muito amplo, tá, amados? Muito amplo. É impossível esgotá-lo aqui. Impossível. Impossível. A universalidade do pecado é o nosso segundo subtópico do primeiro tópico principal, a universalidade do pecado. É do nosso conhecimento que o ser humano, ele foi criado em estado perfeito. Eu não vou entrar aqui na questão inocência, porque tem alguns desdobramentos. É utilizado principalmente pelos dispensacionalistas, a questão Adão inocente. Mas em que aspecto Adão era inocente? Adão era inocente no aspecto de pureza. Adão era inocente no aspecto de pureza. No aspecto de não ter uma consciência clara daquilo que era pecado. Mas Adão era um ser racional. Ele sabia distinguir de uma coisa ou outra. Ok? Então, a inocência do homem está mais ligada à questão de pureza. Não inocência como uma criança, um ser infantil. Não nesse sentido, mas no sentido de pureza. No sentido de não ter consciência experimental daquilo que é o pecado. Então, a universalidade do pecado, obrigatoriamente a gente passa que o homem ele foi criado em estado perfeito. Salomão vai declarar isso em seu livro de sabedoria, em Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 29. Versículo de número 29. Mas este homem, ele foi dotado de livre-arbítrio. Ele foi um ser livre. E optou e escolheu, em dado a sua liberdade, desobedecer ao Senhor. E aquilo que Deus havia transmitido aos nossos primeiros pais era mandamento. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, que não está no meio do jardim, não comerás. Isso é mandamento. Isto é lei.
não comerás. Capítulo 2, versículo 16 e 17 do livro do Gênesis. Então, o homem, ao descumprir este mandamento, esta lei de Deus, porque quando Deus ele cria todas as coisas, o reino mineral, vegetal, animal, humano, quando Deus cria todas as coisas, o universo, tudo que Deus criou, estava regido pela tua palavra. Tudo que Deus criou. Quando Deus ele cria e forma o homem do pó da terra, Deus ele fez com que este homem também ficasse regido pela tua palavra. Porém, este homem, em determinado momento, ele escolheu em deixar de ser regido pela palavra de Deus. Então, quando o homem ele deixou de ser regido pela palavra, não quis mais ser regido pela palavra, todas as demais coisas saíram do seu lugar. Porque os sábios rabinos, eles falam que a criação humana é o ponto de equilíbrio da criação de Deus. Porque em dada criação, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, é como se fosse uma gangorra. Deus cria as coisas de cima, depois é de baixo, depois é de cima, depois é de baixo, depois é de cima. Aí quando chega no sexto dia, Deus cria o homem, que é o ponto de equilíbrio do universo. Que é a coroa da criação de Deus. Aí, dentro desta proposta à universalidade do pecado, quando Adão ele peca, ele não mexe apenas com ele. Ele não mexe apenas com ele e com Eva. Toda a criação é afetada. Toda a criação é afetada. Com o pecado original, com a queda do homem, toda a criação, ela é afetada. É só você ler Gênesis capítulo 3, versículo 9 ao 19. É só você ler a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Onde o apóstolo Paulo aborda que a humanidade, a posteridade de Adão foi afetada pelo pecado de Adão. Há um monge do século IV e V, muito conhecido, principalmente para quem estuda história da igreja, chamado de Pelágio, da Bretanha. Pelágio, ele foi um monge e ele disseminou uma heresia. Que heresia Pelágio disseminou? Ele viveu entre o quarto e o quinto século. Ele dizia que cada homem é uma criação imediata de Deus. Isso é, este homem que é uma criação imediata de Deus, ele é um ser inocente e capaz de obedecer a Deus. E que os efeitos do pecado de Adão não recaíram sobre a sua posteridade, apenas sobre Adão. Esta heresia é chamada de pelagianismo. Pelagianismo. Então, olha a ideia de Pelágio. Adão pecou, então o pecado de Adão só recaiu sobre ele. E isso é contrário
ao ensino das Sagradas Escrituras. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Portanto, como por um homem, a saber, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Então, isto é uma heresia de Pelágio. Isto é uma heresia de Pelágio. Uma heresia. Versículo 18 do capítulo 5 da carta aos Romanos. Versículo 18 do capítulo 5. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, a saber, Cristo, muitos serão feitos justos. Então, esses textos aqui derrubam a heresia de Pelágio, que declarava que cada ser humano é uma criação imediata de Deus, e os pecados de Adão recaíram apenas sobre ele, não sobre a sua posteridade. Irmã Cleonice. É fácil de explicar, eu não sei. Rapidamente. Então, Adão desobedeceu, ok. Pecou. Se ele não tivesse pecado, o que acontecia? Nós não existia, não? E Deus já fez Adão, já sabendo que Adão ia pecar? Como é que é esse negócio? Não, na verdade, o que acontece? Dá uma explicação aqui básica e rápida. Isso demanda muito tempo. Mas, se Adão não pecasse, nós iríamos existir. Tá? Porque a procriação, a multiplicação, é um plano original de Deus. E isso está antes da queda. Antes da queda. Assim como o trabalho está antes da queda. Alguém vai, o trabalho surgiu depois como pecou. Não, negativo. O trabalho, o serviço precede a queda. Assim como o propósito procriativo também precede a queda. Precede a queda. A diferença é que seríamos seres perfeitos, em plena harmonia com a palavra oral de Deus. Oral de Deus. Oral de Deus. Muito provavelmente não teria necessidade de termos um livro escrito, como nós temos aqui, que é a Bíblia Sagrada. Porque esta comunhão e esta revelação progressiva de Deus, ela seria algo extraordinário, assim como Adão recebeu Deus na viração do dia, os filhos de Adão também receberiam esta revelação de Deus, e teríamos plena paz com o Senhor. Agora, no que diz respeito, Deus sabia que Adão ia pecar? Sabia que Adão ia pecar, por causa de uma ferramenta que é exclusiva de Deus, chamada presciência. Presciência. Não tem como entrar nesta particularidade, porque são mistérios que a Bíblia se silencia. E onde a Bíblia se silencia, a gente não pode ter voz. Ok, meus amados? Então, o máximo que a gente consegue apresentar aos amados irmãos, depreendendo de alguns textos, são pressupostos, e onde outros textos afirmam, categoricamente, nós iremos afirmar. Então, com certeza, Deus sabia que Adão pecaria. Então, amados, a universalidade do pecado é que este pecado atingiu toda a criação, principalmente
principalmente a raça humana. O salmista Davi, no Salmo 51, verso 5, ele vai declarar: em iniquidade fui formado. Em iniquidade fui formado. O que Davi queria dizer é que há uma semente na natureza humana. Há uma semente na natureza humana. Paulo, na carta dele aos Efésios, capítulo 2, versículo 3, ele vai declarar que éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Quando nascemos, crescemos e passamos a ter consciência do pecado, presta atenção, toda criança nasce com pecado, toda criança. A ideia de que criança nasce sem pecado, isso não existe. Criança nasce sem a consciência da lei e daquilo que é pecaminoso. Pecaminoso. Mas ela nasce com a natureza adâmica. Por isso que, em dado o crescimento e o desenvolvimento da criança, os pais cristãos precisam forjar o caráter de Cristo na criança. Porque a criança precisa deixar de ter a natureza do primeiro Adão e passar a ter a natureza do segundo Adão. E isso só é possível por meio da operosidade do Espírito Santo e por meio do ensino da palavra de Deus. Aí o caráter, a natureza de Cristo vai sendo forjada nessa criança que está crescendo, crescendo, crescendo e crescendo. Então há uma universalidade do pecado que atingiu toda a criação. Paulo, ele vai declarar isto na epístola dele aos Romanos, capítulo 8, versículo 20 ao 22. Projete aí, por gentileza, querido irmão Wellington. Romanos capítulo 8, versículo 20 ao 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, que faz alusão ao pecado, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. O que Paulo está exemplificando aqui? Toda a criação foi afetada. Toda a criação foi afetada. Por isso, está sendo abordado aqui sobre a universalidade do pecado. A universalidade do pecado. Então, o pecado não foi transmitido à posteridade de Adão. Isto aqui é um outro ponto discutido na teologia, porque este ponto é defendido principalmente por Aurélio Agostinho, que é considerado o maior teólogo da história da igreja depois do apóstolo Paulo. Aurélio Agostinho de Hipona, popularmente conhecido assim, ele defendia que o pecado de Adão, ele foi transmitido à posteridade de maneira seminal e germinal, através do semente, e através da sua genética, ou através da sua própria natureza humana. Porém, isso precisa ser analisado, porque a questão do pecado de Adão passada à sua posteridade não está ligada apenas à questão seminal ou germinal, mas também está ligada a uma espécie de herança espiritual. Esta herança espiritual, ela pode ser definida da seguinte forma: o pecado é uma nódea na alma humana. É uma mancha na alma humana. E essa mancha na alma humana foi passado à posteridade de Adão.
Então, essa transmissão do pecado não está apenas em questões físicas, genéticas, mas também espiritual. Porque a alma e o espírito humano, falando aqui em termos tricotômicos, foi afetado pelo pecado. Não foi apenas o corpo. A alma e o espírito também foram afetados pelo pecado. Foram afetados pelo pecado. Então, o pecado de Adão é como uma nódoa na alma do homem. Então, a universalidade do pecado é explicitamente mostrado no Novo Testamento, à luz das Sagradas Escrituras, em outros textos, onde temos a possibilidade de se fazer uma construção daquilo que é chamado aqui nesse segundo subtópico de universalidade do pecado. A corrupção total é o nosso terceiro subtópico. Esta corrupção total está falando que o ser humano foi afetado pelo pecado em todos os aspectos da sua existência. O ser humano foi afetado pelo pecado em todos os aspectos da sua existência. Fisicamente, psicologicamente, moralmente e espiritualmente. O ser humano foi afetado fisicamente. Quando é que começamos a morrer? No dia que nascemos. O ser humano começa a morrer no dia que ele nasce. Ok? O ser humano foi afetado psicologicamente. Quantos traumas, né? As doenças chamadas psicossomáticas. O ser humano foi afetado psicologicamente. Moralmente também. Moralmente. E espiritualmente. Distanciamento de Deus, afastamento de Deus, a desobediência à palavra do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele lança luz a esta verdade. A inclinação para fazer o errado é resultado do pecado. Romanos 3, 23, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 7, versículo 17, onde Paulo, não se sabe se ele está falando dele mesmo, ou se está falando de um recém-convertido, ou se está falando de um religioso, mas ele vai falar de alguém que está lutando, está querendo fazer o bem e não consegue. Não consegue. Por causa de quê? Por causa desta inclinação para fazer o errado, que é resultado do pecado. E o homem, ele, dentro desta condição, ele não consegue tomar a iniciativa por si mesmo para o novo nascimento. Aquela atitude que tomamos no dia da nossa conversão, ela só foi possível por causa de algo que aconteceu dentro de nós, chamado de arrependimento. E este arrependimento foi gerado pelo Espírito de Deus. Então não foi nós. Foi Ele. A gente ouviu a palavra. A palavra atuou na nossa alma e o Espírito de Deus gerou em nós a tristeza segundo Deus para o arrependimento. Aí há o arrependimento, mudança de mentalidade, mudança de condição espiritual e, por conseguinte, a conversão, que é a mudança de direção. Então, o novo nascimento não parte do homem. Apesar do homem fazer parte deste ato, porque é necessário ele crer, mas o novo nascimento tem a iniciativa de Deus, o Espírito de Deus trabalha em meu coração.
Agora, eu preciso ouvir a voz do Senhor e atender o seu chamado para a salvação, e abraçando essa salvação para um novo nascimento. Então a corrupção total afetou o homem, fisicamente, psicologicamente, moralmente, espiritualmente, e este homem necessita passar pelo chamado novo nascimento, que é nascer de cima, que é nascer do alto, aquilo que Jesus disse a Nicodemos, que é receber a natureza de Cristo, que é receber a natureza de cima. Então é esta graça manifestado por meio de Cristo, conforme a epístola de Paulo, a carta de Paulo a Tito. É esta graça que foi manifestada a todos os homens, que condiciona este homem a se aproximar de Deus por meio de Cristo, para que este homem venha nascer de novo, por obra do Espírito Santo de Deus e por obra da suficiência da palavra do Senhor. Pois é o Espírito de Deus, conforme o escrito do Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 8, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos aqui nesse primeiro tópico, o ensino bíblico da natureza pecaminosa. Definição de pecado, a universalidade do pecado e a corrupção total. Corrupção total. Corrupção total. Fisicamente, psicologicamente, moralmente e espiritualmente. Mas Cristo, por meio do seu sacrifício, por meio da sua obra, Ele nos condiciona a estarmos com Deus, mesmo continuando sendo afetado fisicamente, mas moralmente, espiritualmente e psicologicamente podemos ter uma vida saudável por meio da graça e da obra de Cristo. Nosso segundo tópico principal, teologias modernas. Teologias modernas é o nosso segundo tópico principal. Aqui dá pano para manga. Teologias modernas. Essas teologias modernas, elas estão exemplificadas aqui em 3 correntes teológicas, duas com muita força na teologia latino-americana, e uma que se originou na Alemanha, na Europa. Essas teologias modernas, exemplificadas aqui, é a teologia do pecado social, teologia da libertação e o chamado liberalismo teológico. Liberalismo teológico. Então, na tentativa de enfraquecer as consequências do pecado e os danos nocivos e eterno que este causa, na tentativa de enfraquecer as consequências do pecado e os danos nocivo e eterno que este causa, de maneira sagaz e espiritual, o inimigo espiritual da igreja, muitíssimo obrigado, querido. O inimigo espiritual da igreja, que é o regente deste império do mal, entende que, em muitos casos, a sedução pode ser mais danosa do que a perseguição. E eu enfatizei bem isso aqui aos amados irmãos, quando, por ocasião de uma série de ministrações sobre as 7 igrejas do Apocalipse,
E em algumas igrejas, a estratégia do inimigo foi a sedução. A sedução. E ele entende que, em muitos casos, a sedução é bem mais danosa do que a perseguição. Por quê? Enquanto a perseguição atua de fora para dentro, presta atenção, a perseguição atua de fora para dentro, a sedução atua de dentro para dentro. A perseguição que atua de fora para dentro será facilmente identificável. Por exemplo, você está em sua casa e alguém quer invadir a sua casa. Alguém que não faz parte do seu ciclo familiar, está tentando entrar em sua casa e você não conhece. Obviamente você vai identificar, é um ladrão. É alguém que quer roubar, saquear. Então ele vai ser facilmente identificado. Agora, a sedução, vou exemplificar a fala, é alguém que primeiro chega e faz amizade com você. É alguém que quer ter familiaridade contigo. É alguém que quer ter acesso à tua sala, à tua cozinha, ao teu quarto. Depois que tem esta familiaridade e está bem à vontade, é que vai passar para a próxima etapa, os prejuízos. Qual é mais fácil de identificar? Aquele que chega no roupante querendo entrar, na força querendo entrar, ou aquele que chega de maneira suave, de maneira sorrateira, meticulosa. Então a sedução é de dentro para dentro, é mais difícil de identificar. Então as chamadas teologias modernas, dentro da perspectiva da lição, aparentemente elas são cristãs, mas essencialmente essas teologias modernas, elas são contrárias à sã doutrina. E, infelizmente, hoje, em muitos contextos eclesiais e acadêmicos, as famigeradas teologias modernas têm se enraizado, trazendo sérios danos, principalmente aos jovens cristãos acadêmicos e às comunidades de fé locais. Estas ditas teologias modernas têm trago sérios danos, principalmente aos jovens cristãos acadêmicos e às comunidades de fé locais. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Por quê? Essas teologias modernas querem deturpar. Deturpar o quê? Deturpar a doutrina pura da palavra de Deus. Deturpar a doutrina bíblica do pecado. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Projete, por gentileza. Segunda epístola do apóstolo Paulo, capítulo 11, versículo de 1 ao 3. Observe, amados, como o adversário da nossa alma, ele é sagaz, ele é sorrateiro. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 ao 3. Quisera eu me suportasses um pouco na minha loucura, suportai-me, porém ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus. É Paulo falando como pastor, como líder. Porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Continua. Mas temo que,
Olha a palavra do apóstolo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Os sentidos é a via pelos quais aprendemos. Temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E qual é a proposta dessas teologias modernas? É nos propor filosofias e mais filosofias, ao ponto de nos fazer apartar da simplicidade que há em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, não podemos dormir. Quando Jesus ele conta a parábola do joio e do trigo, ele vai declarar que alguém semeou boa semente. Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 24. Mas, dormindo os trabalhadores, dormindo aqueles homens, veio alguém e semeou joio. Quando é que o joio é semeado? É quando alguém dorme. Quando é que há uma infiltração? É quando alguém deixa de fechar os olhos, de abrir os olhos e fecha os olhos. Quando é que alguém dorme? É quando alguém deixa, é quando alguém perde os seus sentidos espirituais, e esta infiltração é possível, porque estão dormindo. Aí lá na frente Jesus vai dar explicação, versículo 38 e 39 do capítulo 13, do escrito do Evangelho segundo escreveu Mateus, que quem semeou a semente maligna foi o diabo. E aquela semente, que é o joio, são os filhos do maligno. Ou seja, Jesus está falando de uma infiltração. De uma infiltração. Então isto é muito sério. Isto é muito sério. Precisamos tomar o cuidado, porque Paulo, em sua primeira carta pastoral a Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 1, ele declarou que nos últimos dias, muitos dariam ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então nós temos aqui 3 ditas teologias modernas. A primeira é a teologia do pecado social. Teologia do pecado social. E esta teologia do pecado social, eu só vou fazer aqui alguns apontamentos sobre elas. Ela está ligada não ao pecado de Adão, como nós ensinamos aqui. A teologia do pecado social está ligada à questão estrutural, social, econômica. E a ideia desta teologia é mostrar que a falta de assistência, a falta de serviços sociais, são pecados, e resume o pecado somente nestes elementos. O que seria pecado para esta teologia do pecado social? A falta de funcionamento da sociedade, em termos econômicos, em termos sociais, em termos igualitários. Então a ideia da teologia do pecado social é tirar a ideia de um pecado original, agressivo fisicamente, psicologicamente, moralmente e espiritualmente, e colocar a ideia do pecado apenas em termos sociais. E esta teologia, ela é muito forte aqui no contexto latino-americano, muito forte.
muito forte. Eu não tenho tempo aqui para explicar os pormenores desta proposta teológica que nasceu dentro do contexto da teologia latino-americana. Então, essa teologia ela procura explorar os sintomas, não a causa do pecado. Não a causa. E sabemos que por causa do pecado de Adão e a falta do não reconhecer o Cristo Salvador, aquele que por meio do seu Espírito pode fazer o homem nascer de novo, a causa do pecado faz com que os homens venham tratar o seu semelhante de maneira indiferente, sem empatia, sem compaixão, sem assistência. Então, isto que é apresentado pela teologia do pecado social seriam sintomas do pecado original. Mas o que precisa ser combatido é o pecado original. Porque o homem por si só, ele não consegue ser bom. Ele não consegue ser bom. Ele não consegue fazer a vontade da palavra de Deus por si só. Então é necessário um novo nascimento para que este homem venha fazer aquilo que nos propõe a palavra de Deus, que é ajudar o próximo. A teologia da libertação é o segundo subtópico. Exatamente. Linhas religiosas, principalmente os kardecistas, que são chamados popularmente de espíritas, eles trabalham muito com esta questão, e isso também é muito natural dentro da tradição cristã do catolicismo apostólico romano. E isso também está ligado aqui ao segundo subtópico, que é a teologia da libertação. Teologia da libertação. O que seria a teologia da libertação? Alguém poderia falar para mim o que seria a teologia da libertação? Meu tempo já praticamente venceu. O que seria a teologia da libertação? Seria essa teologia alguém chegar assim e orar por libertação e a pessoa ser liberta? Os irmãos acham? Seria essa teologia se fazer uma campanha de 7 quintas-feiras e a pessoa sair liberta? Não, essa teologia não está falando disso. Essa teologia aqui é uma corrente filosófica proposta. Ela foi idealizada por um teólogo peruano chamado Gustavo Gutiérrez. Ainda vive, com 95 anos de idade. Monge católico. A teologia da libertação nasceu dentro do contexto do catolicismo, da tradição cristã do catolicismo. E é uma teologia latino-americana. Então, a teologia da libertação vê principalmente o sistema capitalista, essa diferença que existe entre ricos e pobres, porque a teologia da libertação, ela dialoga com o marxismo, tanto cultural quanto social também. Então, a teologia da libertação, ela foi idealizada por Gustavo Gutiérrez, um monge católico, mas aqui no Brasil ela foi muito popularizada por um teólogo, professor acadêmico, historiador chamado Leonardo Boff. Então, Leonardo Boff também era um monge católico, mas ele foi expulso do contexto católico. Inclusive, quem comandou a questão da averiguação da situação de Boff foi o Joseph Ratzinger, que conhecido popularmente como Papa Bento XVI, que foi um baita de um teólogo. Então, ele foi, ainda na gestão de João Paulo II, ele foi expulso, acho que em 1985, Boff foi expulso, foi excluído do catolicismo.
E ele foi quem popularizou a teologia da libertação no Brasil. A teologia da libertação do Brasil. E esta teologia da libertação, ela ensina que existe um sistema opressor. O sistema capitalista é um sistema opressor. O sistema religioso é um sistema opressor. E que é preciso este sistema opressor sair de sobre os cidadãos, aqueles que estão em sociedade. Estão em sociedade. Então, a teologia da libertação, que é filha da teologia latino-americana, ela propaga isso. Ela propaga isso, e ela foi popularizada aqui principalmente por Leonardo Boff. Um outro patrono desta teologia da libertação, porém, em uma perspectiva pedagógica, foi Paulo Freire, nordestino de Recife. Paulo Freire foi um patrono, porque em sua perspectiva pedagógica, Paulo Freire ele demonstra muitos pontos da dita chamada teologia da libertação. Chamada teologia da libertação, que é aquele sistema opressor, agora de caráter pedagógico. Agora de caráter pedagógico. Então, esta teologia moderna, chamada teologia da libertação, ela dialoga com marxismo. Com marxismo. Quem foi Karl Marx? Todos nós conhecemos. Foi um filósofo, teórico, político, historiador, economista do século XIX. Alemão. Dentre muitas coisas que Marx falou, há quem diga que Karl Marx teve raízes cristãs, mas em dado momento da sua vida, ele deixa o cristianismo e migra para uma espécie de ateísmo que ficou muito forte depois do surgimento daquilo que é chamado de iluminismo, que surgiu no século XVII. Dentre muitas coisas que Marx falou, está a famosa frase dele: quero me vingar daquele que reina lá de cima. E ele falou isto de forma afrontosa, principalmente ao contexto religioso da Europa da época. Porque mesmo ele tendo uma forte inclinação ao ateísmo, ele usou esta expressão para afrontar o contexto religioso do seu tempo. Quero me vingar daquele que reina lá de cima. Então, esta teologia da libertação, ela está comungada com pautas progressistas, que estão disfarçadas, a saber, tanto a teologia do pecado social quanto a teologia da libertação, estão disfarçadas com uma roupagem de evangelho, o chamado bem comum, é o fazer o bem ao próximo. Lembrando que Paulo, na epístola dele aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, ele disse que o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas paz, alegria e virtude do Espírito Santo. Então, o reino de Deus é muito mais do que comida, é muito mais do que bebida, é muito mais do que assistencialismo, apesar disso fazer parte. Tá? Só dá uma olhada na igreja de Atos dos Apóstolos. Mas o reino de Deus não se resume nisso, conforme ensina estas famigeradas teologias modernas. Liberalismo teológico foi uma corrente teológica nascida no século XVII, iniciada por Frederick Kiesmacher, o grande patrono da teologia liberal. Teologia liberal, ela não crê na inerrância das Escrituras. A teologia liberal, ela não crê na infalibilidade das Escrituras. A teologia liberal, ela não crê na suficiência das Escrituras. Então, todo teólogo liberal, ele coloca a razão acima da revelação escriturística. Todo teólogo liberal. Quando você ouvir no YouTube, nas suas redes sociais, algum teólogo
colocando de lado as Escrituras, falando que as Escrituras não é a inerrante palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, você pode classificar este teólogo como um teólogo liberal, porque este teólogo ele coloca a razão acima da revelação. Este movimento chamado de liberalismo teológico surgiu graças entre aspas, ao liberalismo, ao iluminismo do século XVI para o século XVII, que é a razão, racionalismo e relativismo principalmente. Racionalizar tudo e relativizar tudo. Existem muitos representantes da teologia liberal. Um dos mais conhecidos é o famoso teólogo alemão Rudolf Bultmann, muito estudado aí na academia. Vou concluir agora. Terceiro tópico, a normalização do pecado. E este tópico ele se fundamenta em 3 subtópicos. A crise ética moral. É do nosso conhecimento que existe uma crise ética moral. Falar de santidade é colocar pimenta nos olhos das pessoas hoje. Há quem diga assim, em termo bem pejorativo, se referindo a alguns, fulano quer ser santo demais. Não existe santo de menos, irmãos. Tá? Se possível, seja santo demais mesmo, dentro dos padrões bíblicos. Não existe santo de menos, tá? Então, não pode ser santo de menos, tem que ser santo demais, dentro daquilo que nos propõe a palavra de Deus. Então, existe uma crise ética, moral, porque as pessoas estão tendo uma postura mundana, e isso porque essas pessoas não estão observando os princípios da palavra de Deus e estão deixando de ter uma conduta ética, moral, dentro dos ditames da palavra do Senhor. O segundo subtópico fala da imoralidade sexual. Isto aqui é muito sério, muito sério. Imoralidade sexual é algo combatido pelas Sagradas Escrituras, combatido nas Sagradas Escrituras, e isto está normalizado em nossos dias, Os nossos jovens estão aqui, as nossas crianças estão aqui, os nossos filhos, eles possuem acesso à internet, a informações, a uma avalanche de informações. Nós que possuímos este aparelho eletrônico, nós temos um mundo de informação na palma das nossas mãos. Isso está muito escancarado, tá? A imoralidade sexual está escancarada nas redes sociais, em textos escritos, em periódicos escritos, em artigos escritos, em imagens propagadas. Isso está muito escancarado em nossos dias. Por isso, precisamos ensinar os nossos filhos, sim, os nossos adolescentes, os nossos jovens, de maneira intensa. Precisamos ensinar a nossa juventude, porque há uma enxurrada de informação sobre sexualidade, a dita sexualidade sem censura. Então, amados, a imoralidade sexual, infelizmente, ela tem sido uma realidade. Além da natureza adâmica, há muito aquilo que está sendo dito sobre a imoralidade, sobre sexualidade na internet. Sobre sexualidade na internet. E principalmente, todos nós precisamos tomar o cuidado, principalmente os jovens, os adolescentes, que estão nesta construção de personalidade, de caráter, nessa construção cristã, tá? O dito nada a ver, é importante se guardar sim, é importante se resguardar sim, é importante manter uma vida pautada na palavra de Deus. Irmãos, nós não podemos, eu peço licença ao querido pastor Vanderlei para falar isso aqui, nós não podemos tratar relacionamento sexual entre 2 jovens solteiros como uma coisa normal. Nós não podemos tratar isso como uma coisa normal. Isto é agressivo à santidade de Deus. Isso prejudica o funcionamento do trabalho do Senhor. Nós não podemos tratar isso como uma coisa normal. Tá? Nós não podemos tratar pessoas com esta prática pecaminosa de pornografia como uma coisa natural. Não.
E isso ofende a santidade de Deus. Isso prejudica a obra do Senhor. Prejudica a obra do Senhor. Então, tome cuidado você, tome cuidado. Fique atento. Fique atento. Observe o que você está vendo. Olhe o que você está vendo, o que você está acessando. Muitas das vezes, por isso que a sua espiritualidade é uma espiritualidade rasa, medíocre, anêmica. Observe. E para acabar a dessacralização da vida. Corpo é meu, eu faço o que eu quero. Então, olha o que as pessoas estão fazendo com o próprio corpo. É horrível, é horrível. Meu corpo, minhas regras. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós e que o Senhor Jesus continue nos ajudando a expor esta doutrina chamada doutrina bíblica do pecado. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero parar por aqui. Eu passei alguns minutos do horário, mas se fez necessário para pelo menos concluir aqui os tópicos e subtópicos dos 3 tópicos principais da nossa lição. Então, a deturpação da doutrina bíblica do pecado, ela é uma realidade em nossos dias, mas precisamos sim continuar ensinando a doutrina bíblica do pecado de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com as chamadas teologias modernas. Deus os abençoe.